Olá pessoal, quem fala aqui com vocês é o Diego e hoje eu e meu grupo iremos falar e abordar um pouco mais sobre a obra literária O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Porém, antes de começarmos a retratar mais sobre o livro e fazer uma análise geral dele, iremos falar um pouco sobre o autor. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata que nasceu no dia 14 de abril de 1857, em São Luís, no Maranhão, e morreu em 21 de janeiro de 1913, em Buenos Aires, Argentina. Durante sua infância e adolescência, trabalhava como caixeiro e guarda-livros, e tinha fortes interesses em desenho e pintura. Já com seus 19 anos, foi estudar na Imperial Academia de Belas Artes, conhecida hoje em dia como Escola Nacional de Belas Artes, e sustentava fazendo caricaturas para o jornal, como O Fígaro, O Mequetrefe, Zigue Zague e A Semana Ilustrada. Em 1878, Aloísio voltou para tomar conta da família, devido à morte de seu pai. Ano seguinte, começou sua carreira de escritor e publicou seu primeiro romance, chamado Uma Lágrima de Mulher. Em 1881, Aloísio publicou sua primeira obra que chamaria atenção, O Mulato. Isso tudo por conta do seu tema trazido para o público, no caso que era o preconceito racial, e também por seu primeiro romance naturalista, assim ter dado início ao movimento naturalista do Brasil. No mesmo ano, Aloísio voltou ao Rio, onde lá continuou seguindo sua carreira de escritor. Por um bom tempo, inclusive, durante esse tempo, escreveu duas obras de destaque, que são Casa de Pensão, de 1884, e o livro que iremos se aprofundar hoje, O Cortiço. Em 1895, Aloísio se tornou um diplomata, a qual exerceu até sua morte em 1913. Feita a breve biografia sobre o Aloísio, vamos agora retratar mais sobre o livro em si, fazendo um resumo dele. A história começa retratando o português João Romão, este que era um empregado de um vendeiro de uma taverna do bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, onde esse mesmo vendeiro abandonou os próprios negócios para voltar para Portugal, assim deixando tudo para João Romão, que logo se tornou proprietário por conta própria. João Romão, logo de início, demonstra ser uma pessoa bastante exploradora para ter fins lucrativos. Sua vizinha Bertoleza era uma quitandeira bem freguesada do bairro. Possuía um bom lucro, a qual uma boa quantia era dada ao seu dono, já que a mesma era uma escrava de ganho. Um dia, um amigo de Bertoleza, que fazia fretes por Botafogo, havia falecido. João Romão viu isso como uma boa oportunidade e então se aproximou da escrava, tentando ganhar a confiança da mesma, na qual a obteve com sucesso. Assim, foram morar juntos e juntar os negócios para gerar uma maior renda. Mais tarde, Romão forjou uma carta de alforria que dizia que Bertoleza estava livre de pagar a quantia de dinheiro para seu dono, o que a deixou muito contente, já que esta era uma das metas dela. E fora também que livrou eles da despesa que pagavam. No final, o documento não veio a trazer problemas para o casal. O velho havia sido informado que Bertoleza havia fugido para a Bahia após a morte do seu amigo. Um tempo depois, o mesmo velho havia falecido e os seus filhos não eram uma ameaça. Com o passar do tempo, as economias dos dois foram suficientes para construírem terrenos próximos da venda. Com isso, João Romão furtava materiais de construção da pedreira que ficava atrás do cortiço, onde mais tarde foi comprada por João Romão, graças ao dinheiro da propriedade do casal e das explorações e calotes que João Romão vivia cometendo. E ali nascia o cortiço São Romão. Mais tarde, um comerciante chamado Miranda, junto com sua esposa Dona Estela e sua filha Zumira,
haviam se mudado para o cortiço. Miranda havia se mudado para afastar a esposa dos adultérios que ela cometia. Mal usou a desculpa que ali seria melhor para a filha do casal. E como Miranda não podia separar de Estela por causa que sua riqueza estava atrelada ao casamento com ela, optou por essa ideia. Não demorou muito para que Miranda e João Romão criassem uma rivalidade por conta dos terrenos, o que continuou com o crescimento do cortiço de Romão, que chegou a ter uma estalagem completa com 95 casinhas, tinha água em abundância, um local de trabalho bem próximo, no Casa Pedreira, e o que fez que muitas pessoas fossem para o local. Com o avanço do cortiço, foram chegando mais e mais pessoas, como dito. Porém, alguns desses serão fundamentais para essa trama, como o casal de portugueses Jerônimo e Piedade, junto com sua filha. Estes que não possuíam nenhuma intriga e estavam ali pelas oportunidades oferecidas. Tinha também Rita Baiana, uma brasileira bem festeira. Também tinha um Firmo, amante de Rita. Este que é um caso à parte, por não conviver ao cortiço São Romão, e sim nos Cabeça de Gato. Cortiço que rivalizaria com o cortiço de São Romão com o avançar da história. Havia também Dona Isabel e Pombinha. Esta última, que era uma moça bem formosa e culta, e estava esperando sua primeira menstruação para poder se casar com o seu noivo. Também tinha uma prostituta que frequentava o cortiço, Leone. Havia também a Paula, conhecida como a bruxa, por suas habilidades de medicina a partir de ervas, e também por ser uma espécie de cortesã. Também tinha um Libório, que vivia como mendigo pelo cortiço, pedindo esmolas, mas sempre guardando suas economias em garrafas. Tinha também o Botelho, um agregado de Miranda. Bom, durante a história, há vários outros personagens, como Bruno e Leocádia, Henrique, Albino e etc. Mas para um enfoque maior na trama principal, só iremos abordar os mais importantes, que são os que eu tinha citado anteriormente. Como dito antes, Jerônimo e Piedade eram um bom casal, sem intrigas. Até que Jerônimo se apaixonou por Rita Baiana. Os dois começaram a ter um vínculo de amizade, onde o rapaz se abrasileirou mais ainda, como diz o próprio autor. Com isso, Firmo se revoltou e foi tirar satisfações com Jerônimo, onde ocasionou uma briga que no final Jerônimo acabou se ferindo por uma navalha. Após isso, foi para o hospital e lá ele recebeu visitas de Rita, que acabou aumentando mais ainda o vínculo de amizades dos dois. E enquanto isso, Jerônimo já pensava em um plano de vingança contra Firmo. Nisso tudo, Leone frequentava bastante a casa de Pombinha, até que, um dia, ela decide abusar da menina para que a mesma sentisse o contato sexual pela primeira vez. Alguns dias depois, a menina finalmente menstruou e assim poderia se casar-se com seu noivo. No meio tempo, João Romão e Miranda continuavam suas intrigas, principalmente quando Miranda começou a ser chamado de barão, o que isso acabou indagando o João, que então foi tendo planos para atingir o mesmo status social de Miranda, como evoluir mais no cortiço, andar com roupas mais chiques e confortáveis, e o principal, que era se aproximar-se de Miranda e pedir a mão da filha dele em casamento, no caso, Azumira. Quando Jerônimo saiu do hospital, colocou seu plano em prática. Contratou mais 2 homens e assim foram colocar um fim firme, matando-o espancado. Depois voltou para o cortiço e foi falar com Rita, onde lá tiveram um pequeno bate-papo e assim foram viver uma vida amorosa. Nisso tudo, Piedade já notava uma possível traição do marido, e notando o desaparecimento do mesmo pela noite, e soubendo o desaparecimento de Rita pela manhã e pela morte de Firmo, ela já deduziu tudo, e nisso acabou entrando em um estado de depressão.
Nessa mesma manhã, os cabeças de gato já estavam querendo guerra pela morte de Firmo. O povo de São Romão já estavam reunidos para a batalha, até que a casa de Paula pegou fogo, dessa vez bem sucedida a tentativa da velha, uma vez que a mesma tinha tentado a mesma coisa no dia da luta de Firmo e Jerônimo. No caos, o velho Libório foi pegar as suas economias, porém, Romão, sabendo do que o velho fazia, foi mais ligeiro, e assim pegou as garrafas contidas de dinheiro. Logo após, ele fugiu e deixou Libório para morrer, já que o mesmo estava soterrado por um pedaço de teto da casa dele. No final, várias pessoas acabaram se ferindo, e Paulo e Libório acabaram morrendo. Alguns dias depois, o cortiço já estava normal novamente, reconstruídos com os fundos de João Romão. Os moradores continuavam sua rotina, menos Piedade, essa que estava se afundando nas bebidas alcoólicas, sendo abusada por conta de sua fragilidade, e com a filha se tornando aprendiz de Pombinha, esta que cansou de seu noivo e foi se juntar-se a Leone, para se tornar uma prostituta também. No final, Piedade e sua filha foram expulsas do cortiço. Em relação a Miranda e João Romão, estes se tornaram grandes amigos e faltava pouco para Romão pedir a Zulmira em casamento. Só havia mais um obstáculo, Bertoleza. Então, Romão e Botelho discutiram um meio de tirar a mulher da jogada, já que matar ela não era uma boa opção. Até que decidiram denunciar ela para os filhos do antigo dono dela. E um dia, os filhos do falecido velho estavam acompanhados da polícia e estavam lá no cortiço para pegarem Bertoleza. João Romão levou os mesmos até a cozinha, onde a mulher estava. Bertoleza, vendo a situação e esperando algo do marido, por ter escutado a conversa de Botelho e Romão, pegou logo uma faca e desferiu no seu estômago, ocasionando a sua morte. Após isso, Romão recebe um diploma de sócio benemérito da comissão de abolicionistas. E assim se encerra a trama do cortiço, com esse final revoltante e chocante. Sobre os personagens, é importante analisar o comportamento deles durante a narrativa da história, já que uns possuem uma personalidade bem definida e outros sofrem grandes alterações durante a história, mudando completamente o seu caráter e praticamente se transformando em outras pessoas. Isso pelo modo como Aloysio coloca seus personagens na obra, como se fossem cobaias de seus experimentos, de suas ideias e de suas concepções da sociedade. Falando sobre João Romão, ele era um português ambicioso, ganancioso e apático que durante a história se tornou dono de uma taverna, de um cortiço e de uma pedreira. E para conseguir riqueza, ele explora e manipula os outros ao seu redor. Na obra, pode ser dito que ele representa a ganância na sua forma mais pura, fazendo tudo somente pelo seu benefício próprio. Bertoleza era uma escrava de ganho que queria comprar sua própria liberdade. Ela era uma pessoa muito boa, gentil e ingênua, que tinha uma relação amorosa com o João Romão, e tentava ajudar ele de todas as formas que conseguia. O Miranda surgiu como um rival de João Romão, sendo bem parecido com ele em vários aspectos, e ao longo da história acabaram se tornando grandes amigos. Ele mora ao lado do cortiço e tem um casamento infeliz, que não pode se separar por razões financeiras. Estela foi a esposa infiel de Miranda. Zulmira, que foi a filha de Miranda e Estela, acabou se casando com Romão e fez com que ele ganhasse status sociais. Jerônimo era um português que morava e trabalhava administrando o cortiço de João Romão. Ele era um homem trabalhador e fiel, mas com o passar do tempo acabou mudando e se abrasileirando, onde até mesmo teve um caso com a Rita Baiana. Pombinha, que era uma mulher pura e bela, acabou como uma prostituta, por influência da Leonia. Piedade, a esposa que foi abandonada por Jerônimo, acabou se tornando uma alcoólatra, afogando suas mágoas na cachaça. Rita Baiana, que era uma mulata sedutora que adorava festas e vivia dançando sempre que possível, viveu sua vida sem se prender a homem nenhum e teve um caso com o Firme e posteriormente com o Jerônimo. A Paula era uma senhora que morava no cortiço e que, por ter habilidade de medicina com ervas, ficou conhecida como uma bruxa, que também era meio louca e tentou incendiar o cortiço 2 vezes.
Firmo, que foi um amante ciumento da Rita Baiana e acabou morto pelo Jerônimo, e Libório, que vivia no cortiço como um mendigo, miserável e solitário, que vivia pedindo esmolas. Botelho, que foi um agregado de Miranda, que era como um parasita e sempre que havia uma briga entre o casal, ele consolava os dois e tentava conseguir informações nisso, e também guardava segredos. Leone, que foi a prostituta que frequentava o cortiço e tinha até uma certa riqueza, era apaixonada pela Pombinha e influenciou ela a se tornar uma prostituta, e teve até um romance com ela uma vez. Há vários outros personagens, mas nós vamos focar só nos mais importantes, para não alongar ainda mais o vídeo. O autor trabalha o tempo na obra de forma linear, com começo, meio e fim, e os fatos e acontecimentos são narrados cronologicamente. Não é dada uma data exata, mas se sabe que a história se passa no século XIX. E como o livro foi lançado em 1890, há uma grande possibilidade de que a obra também se passe nesse período. O espaço em uma história contada se passa no cortiço de João Romão, em Botafogo, como anteriormente, espaço esse que podemos definir como apenas uma palavra: precariedade devido à pobreza que é vivenciada naquele canto e tudo mais, semelhante à vivência de uma favela. Essa mesma construção em que toda a história se passa é o que podemos dizer que o coração da obra, o que leva os personagens do livro aos eventos que ocorreram nos mesmos, sendo o personagem principal. Assim, a construção que nas primeiras aparências aparenta apesar ser o local em que a história se passa é muito mais profunda do que aparenta. A estalagem no geral é o mais humanizada por Aloysio, ao contrário dos personagens que são o oposto, muitas vezes dando características de animais para os mesmos. Isso tudo por conta do estilo do traço da obra, mas voltando mais para a construção. Ela também foi uma forma discreta de Aloysio colocar sua ideia. Essa que ia contra a moralidade da sociedade da época e que continua pelos dias atuais, em que os indivíduos no geral são sim afetados no ambiente que se encontram, divergindo da ideia de que não importa o lugar em que você está situado, não é este que poderá te influenciar e afetará suas atitudes. Para Luísio, isso está errado. Para ele, os lugares sim possuem uma forte influência sobre uma pessoa e para demonstrar isso, usou dos seus personagens como uma prova disso, de seu indivíduo nascer em lugares precários, com uma alta criminalidade, dificilmente esta será alguém que escape de fortes influências impostas ao determinado espaço, como Jerônimo e Piedade, estes que podem ser um bom exemplo de afeto que o ambiente pode oferecer, tornando assim um casal que era bastante ético para os padrões sociais a um fim deplorável para ambos. O foco narrativo é como se fosse uma câmera onde há uma forma de se olhar e de contar alguma história. Em terceira pessoa, que também pode ser chamado de narrador onisciente, que é quando ele sabe como está cada personagem, se ele está feliz ou não. Ele é como uma espécie de Deus na história. E é essa forma do livro junto onde o narrador não é o personagem principal, mas ele está na história em todos os lugares, sabendo de tudo sobre os personagens. A terceira pessoa atende melhor o que a história demanda, que é saber como os personagens estão e o que estão sentindo. E os comentários no texto são importantes porque é o lugar onde o autor diz o que ele pensa do seu jeito e também deixa sua opinião marcada na história. O estilo da obra, O Cortiço, é considerado como o melhor representante brasileiro do naturalismo, por trabalhar com os estilos da literatura naturalista, ficção e romance, fazendo com que os personagens agem de acordo com os instintos. A verossimilhança é o que se aproxima da realidade, ou seja, é algo semelhante à verdade. É necessidade, é realidade. É, portanto, uma possibilidade de verdade dentro da obra.
A construção dos personagens e a organização da obra que são descritas, enfatizando a realidade de cada personagem. Bom, falando sobre o movimento literário, a obra O Cortiço foi lançada em 1890 e teve uma boa recepção da crítica literária e do público leitor da época. Isso porque Luiz de Azevedo e seu livro estavam em sintonia com o naturalismo, uma doutrina muito bem aceita na Europa nesse período histórico do final do século XIX. O livro foi escrito na capital do Brasil, cujo estava passando por várias modificações que combinaram com a abolição da escravatura e com a proclamação da República. O livro traz de sua estrutura formada pela habitação coletiva, que conta as histórias de várias pessoas que moravam e habitavam aquele espaço, isso por volta do ano de 1890 a 1890, como por exemplo descrita no trecho. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a enfervilhar, a crescer o mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Bom, segundo o naturalismo literário, os escritores deveriam estar objetivos com a relação à realidade, representando precisamente aquilo que observava na sociedade. Por isso, eles tinham como referência conceitos biológicos, como isso, romances naturalistas, como O Cortiço, buscam em condicionamento biológico e ambientais a origem dos comportamentos humanos. Seguindo esse preceito, a obra de Luiz de Azevedo não se preocupa em construir um enredo, mas sim em criar personagens que conversem e envolvem o leitor. Além disso, O Cortiço é um dos primeiros romances brasileiros a falar sobre a homossexualidade. O autor interpreta isso, assim como todos os outros comportamentos, a partir de sua chave de análise natural, a fatalista, na qual a natureza brasileira tem papel fundamental. E para finalizar, falando sobre a conclusão, após a leitura do livro O Cortiço, podemos olhar a sociedade de um mundo diferente e bem amplo, pois o autor procura expor vários motivos presentes na sociedade, cujo muitos livros deixam de falar. O Cortiço é uma obra de grande importância para a literatura nacional, já que se representa um marco do naturalismo no Brasil, que também acabou se tornando um documento que nos ajuda a compreender os quadros mentais de sua época. Bom, isso é tudo, espero que tenham gostado, muito obrigado.